Embaixo de São Paulo, uma das obras mais ambiciosas do Brasil, avança como se a cidade estivesse sendo reconstruída. A linha 6 laranja do metrô chegou a 2026 com 15,3 quilômetros de extensão, 15 estações, demanda projetada de 633 mil passageiros por dia e vai cortar Brasilândia e São Joaquim em apenas 23 minutos. O que durante anos pareceu um projeto condenado à paralisação, agora entrou na reta decisiva, com túneis já escavados, trilhos e sistemas em implantação, trens recebidos no pátio e uma abertura parcial prevista para outubro de 2026. Neste vídeo, você verá como a linha 6 chegou até aqui, o que já foi concluído, o que está sendo feito agora e por que esse canteiro segue entre os mais impressionantes do país. O projeto da linha 6 nasce para costurar uma parte da cidade que cresceu com alta densidade populacional, forte dependência do ônibus e conexões lentas com o centro. Ao longo dos 15,13 quilômetros totalmente subterrâneos, a linha ligará Brasilândia à estação São Joaquim, atravessando bairros da Zona Norte, Oeste e região central, com 15 estações e um pátio de manobras e manutenção em Morro Grande. O desenho da obra também explica por que ela ganhou tanta relevância no discurso sobre mobilidade. A linha 6 cria uma ligação direta entre a Zona Norte e o centro, mas seu peso real aparece quando se observa o sistema como rede. Em São Joaquim, haverá integração com a linha 1 azul. Em Higienópolis, Mackenzie, a conexão será com a linha 4 amarela. Em Água Branca, o projeto se articula com as linhas 7 rubi e 8 diamante, reforçando um eixo que aproxima bairros residenciais densos, áreas universitárias e o coração da cidade. Em vez de funcionar como um ramal isolado, a linha 6 foi concebida como peça de reorganização metropolitana, capaz de encurtar o deslocamento de cerca de 1h30 para 23 minutos e atender uma demanda estimada em 633 mil passageiros por dia. O modelo escolhido para viabilizar essa escala foi o de concessão patrocinada, dentro de uma parceria público-privada do governo de São Paulo com a concessionária Linha Uni, tendo a Acciona como executora central das obras. O projeto prevê investimento estimado em 19,1 bilhões de reais, frota operacional de 22 trens de 6 carros e uma concessão para construção e operação por 19 anos. Existe ainda um elemento simbólico que ajuda a contar essa história: o apelido de Linha das Universidades. Ele aparece porque o traçado passa por áreas que concentram grandes instituições de ensino, aproximando estudo, trabalho e serviços em um dos trechos mais movimentados da capital. A história da linha 6 laranja mostra como a obra ganhou um peso tão simbólico dentro da infraestrutura paulista. Antes de virar o canteiro colossal que domina 2026, ela passou anos representando exatamente o contrário: a dificuldade de tirar do papel uma expansão metroviária complexa, cara e dependente de uma engenharia contratual tão delicada quanto a engenharia civil. A obra começou em 2015 dentro do modelo de parceria público-privada, cercada por expectativa política e pela promessa de abrir um novo eixo de mobilidade numa área da cidade que esperava havia décadas por uma ligação mais robusta com a rede sobre trilhos. Mas a arrancada inicial durou pouco. Em setembro de 2016, o consórcio Move São Paulo anunciou a paralisação integral das obras civis, alegando dificuldades para obter financiamento de longo prazo que sustentaria o empreendimento. A partir daí, a linha 6 mergulhou num limbo que quase a empurrou para a lista dos grandes fracassos urbanos do estado. Os canteiros ficaram preservados, mas sem avanço real, enquanto o governo tentava destravar juridicamente a concessão e encontrar uma saída para um contrato que já não se sustentava nos moldes originais. Em 2018, o Estado publicou o decreto de caducidade da PPP, formalizando a ruptura com o arranjo anterior depois de mais de 2 anos de obra parada. Esse foi o momento em que o projeto deixou de ser apenas um atraso e passou a correr o risco de se tornar um esqueleto bilionário enterrado em plena capital. A virada veio em 2020, quando a espanhola Acciona assumiu a concessão, a construção e a futura operação da linha por meio da concessionária Linha Universidade. A retomada oficial foi anunciada em outubro daquele ano e marcou uma mudança no destino da obra.
Essa virada ficou clara sobretudo em 2024 e 2025, quando a obra passou a acumular marcos que mudaram completamente a leitura do projeto. O mais importante deles foi o fim da escavação dos túneis, concluída em fevereiro de 2025. Esse momento teve peso técnico e simbólico ao mesmo tempo, porque significou que o eixo subterrâneo principal da linha já estava aberto e conectado entre as futuras estações. Em obras metroviárias profundas, esse é um instante em que o projeto deixa de ser visto apenas como um canteiro de demolição, contenção e escavação e passa a entrar, de fato, na etapa em que a infraestrutura começa a ganhar forma de sistema ferroviário. A conclusão dessa fase não foi um detalhe qualquer. Ela representou o encerramento da etapa mais pesada da obra, aquela que costuma concentrar os maiores riscos geotécnicos, as frentes mais agressivas de escavação e a parte mais impressionante para quem acompanha o projeto de fora. Com o eixo subterrâneo pronto, a lógica do canteiro mudou. O foco passou a ser a transformação desse vazio escavado em uma linha operacional, com trilhos, sistemas de energia, sinalização, ventilação, drenagem, portas de plataforma, áreas técnicas e acabamento das estações. Foi essa mudança que fez a linha 6 sair da imagem de obra bruta e entrar na imagem de metrô em montagem. Outro marco decisivo dessa transição foi a chegada do primeiro trem ao Pátio Morro Grande em julho de 2025. A entrega da primeira composição teve um valor que ia além da simples recepção de material rodante. Ela mostrava que o cronograma já não dependia apenas da engenharia civil, mas passava a exigir sincronização fina entre obra, energização, testes e operação futura. A partir daí, a linha 6 começou a ganhar um componente novo de narrativa. Já não se tratava só de cavar e concretar, mas de colocar um trem real dentro do ecossistema da obra e iniciar a preparação para testes estáticos e dinâmicos. No fim de 2025, o avanço geral da linha 6 já aparecia acima de 77%, sinalizando que a retomada não apenas tinha funcionado, mas havia empurrado a obra para uma fase madura de implantação. Nesse estágio, a via permanente já havia entrado em montagem, o pátio ganhava infraestrutura operacional, as composições começavam a ser entregues em sequência e os sistemas deixavam de ser promessa para virar instalação concreta. Em linguagem de roteiro, esse é um ponto muito forte, porque mostra uma metamorfose visível. O projeto, que por anos foi associado a poços, canteiros e máquinas subterrâneas, começou a exibir trilhos, trens, equipamentos e rotinas de operação. Em 2026, essa transformação entrou na fase mais delicada. O foco passou a ser a preparação da abertura inicial do trecho entre Brasilândia e Perdizes, prevista para outubro. Essa primeira etapa reúne 8 estações e funciona como a prova de fogo do cronograma, porque a obra deixa de ser julgada apenas por percentual de execução e passa a ser medida pela capacidade de entregar serviço real ao passageiro. A escolha de inaugurar primeiro esse segmento mostra que a estratégia atual é concentrar energia onde a linha já reúne melhores condições de acabamentos, sistemas, energização, pátio e testes operacionais, enquanto os trechos mais sensíveis seguem avançando em paralelo. É por isso que 2026 aparece menos como um ano de escavação monumental e mais como um ano de compressão de cronograma. Em fevereiro, reportagens apontavam que várias frentes já trabalhavam em terceiro turno e com atividade de madrugada para cumprir o objetivo de inauguração parcial. Esse dado é muito valioso para o vídeo porque traduz o momento da obra sem precisar repetir números básicos do projeto. Quando um canteiro entra em rotina de 24 horas, o que está em jogo já não é abrir espaço subterrâneo, e sim fechar pendências, instalar sistemas, testar interfaces e eliminar gargalos que impedem a transição para a operação. A engenharia da linha 6 laranja impressiona porque ela exigiu que São Paulo fosse aberta em profundidade e não apenas atravessada de ponta a ponta. Toda a linha foi concebida no subsolo, o que muda completamente a escala do desafio. Em vez de um traçado que ocupa superfície ou faixa ferroviária já disponível, o projeto precisou descer dezenas de metros em bairros adensados, encaixando estruturas em uma cidade pronta, viva e congestionada.
Isso explica por que várias estações terão profundidades raras na malha paulistana. Itaberaba, Hospital Vila Penteado, chegará a 65,7 metros. Higienópolis Mackenzie, a 64,86 metros. Bela Vista, a 61 metros. E PUC Cardoso de Almeida, a 61 metros. Em termos práticos, a obra parece menos uma linha horizontal e mais uma sequência de edifícios invertidos, enterrados sob a capital. Essa complexidade também aparece nos métodos construtivos. Parte do traçado usou VCA em estações como Brasilândia, Maristela e Santa Marina, enquanto pontos mais delicados e profundos recorreram ao NAT-M, caso de Itaberaba, Hospital Vila Penteado, Água Branca, PUC Cardoso de Almeida, Higienópolis Mackenzie e Bela Vista. Para o público leigo, a diferença importa porque mostra que a obra não podia ser repetida como uma fórmula única. Em alguns trechos, o desafio pedia grandes caixas estruturais e poços monumentais. Em outros, exigia escavação mais sensível, feita em etapas, respeitando o solo, vizinhança e geometrias muito mais apertadas. Por isso, a dificuldade nunca esteve só em abrir túnel. O verdadeiro quebra-cabeça foi transformar escavação em estação utilizável, com lajes, acessos, escadas rolantes, elevadores, saídas de emergência, ventilação, energia, drenagem e integração operacional. A epopeia dos tatuzões já ficou para trás, mas o que veio depois é justamente a fase em que a obra precisa deixar de parecer canteiro e começar a parecer metrô. Essa transição também aparece na operação planejada. Os trens serão autônomos, sem condutor a bordo, com capacidade para até 2.044 passageiros por composição, velocidade de até 90 km por hora e intervalo estimado entre 75 e 90 segundos. Mas justamente quando a engenharia mais bruta foi vencida, surgiram os pontos que hoje concentram a atenção real da obra. Um deles é Maristela, que ficou de fora da abertura inicial e foi empurrada para 2027 por problemas geológicos. O outro, muito mais sensível, é a estação 14 bis Saracura. Ela se tornou o trecho mais delicado de toda a linha 6, porque junta dificuldade geotécnica com patrimônio histórico e arqueológico no subsolo. Em fevereiro de 2026, a estação aparecia com 15,33% de avanço e, segundo a própria leitura do setor, concluir esse ponto a tempo da segunda fase será um desafio muito grande. Isso muda completamente a natureza do atraso. Em 2026, o drama da linha 6 já não está no eixo inteiro, mas no miolo central, onde cada metro exige muito mais cuidado do que velocidade. O caso de 14 bis Saracura pesa ainda mais porque carrega um valor histórico que vai além do cronograma. A área foi impactada pelo resgate arqueológico ligado ao antigo quilombo Saracura e a retomada dependeu do aval do IPAM. Mesmo com a liberação mais recente, isso não significa avanço imediato como em uma frente comum. Antes de voltar ao ritmo pesado, a obra ainda exige reaterro, reorganização de canteiro e nova sequência construtiva. E é justamente por isso que o impacto da linha tende a ser tão grande quando o sistema começar a operar. A redução do deslocamento entre Brasilândia e o centro para cerca de 23 minutos muda a rotina de uma parte da cidade que, por décadas, dependeu de ônibus e conexões mais lentas. A nova linha também redistribui fluxo dentro da rede, reforça integrações estratégicas e aproxima universidades, hospitais, serviços e áreas densamente povoadas. Mas e você? O que você acha do tamanho desse desafio subterrâneo da linha 6 laranja? Comente! Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista um vídeo anterior.